O som dos pneus rangendo contra o cascalho molhado da estrada que levava à pequena cidade de Black Ridge ecoava no silêncio da manhã. Emma Carter, uma adolescente de 16 anos, estava sentada no banco traseiro do carro de seus pais, os olhos fixos na janela enquanto observava a paisagem desolada. Árvores retorcidas e escuras se erguiam como sentinelas ao longo da estrada, suas folhas mortas tremulando sob o vento frio de outono. O céu cinzento parecia pressionar o mundo abaixo, tornando tudo mais pesado, mais sombrio. Emma não queria estar ali. A mudança repentina da agitada vida urbana de Nova York para aquela cidadezinha isolada no meio do nada era um castigo silencioso. Ou pelo menos era assim que ela via. Seus pais haviam decidido recomeçar em Black Ridge por razões que nunca explicaram claramente, deixando-a com uma sensação de abandono. Tudo ao redor parecia carregado de segredos, desde os olhares furtivos dos moradores até o ar denso que pairava sobre as ruas estreitas. Black Ridge era conhecida por duas coisas: sua floresta densa e impenetrável e o Lago Negro, um corpo d'água tão escuro que parecia engolir a luz do sol. As lendas locais diziam que o lago era amaldiçoado, mas Emma não acreditava nessas histórias. Para ela, eram apenas superstições inventadas para assustar turistas e crianças. No entanto, algo no ar pesado e nas expressões tensas dos moradores do lugar fazia seu coração bater mais rápido. No primeiro dia de aula na escola local, Emma foi recebida com olhares curiosos e cochichos. Era óbvio que todos sabiam quem ela era, a garota nova. Mas havia algo mais nos olhos dos alunos, algo que ela não conseguia identificar. Durante o intervalo, ela conheceu Noah, um garoto alto e reservado que parecia ter o mesmo desinteresse pelas trivialidades da escola que ela. Ele tinha um sorriso discreto e um jeito calmo, mas seus olhos azuis guardavam um mistério que Emma não conseguia decifrar. Mais tarde, durante uma breve pausa nos corredores vazios da escola, Noah mencionou o Lago Negro. Ele falou sobre as histórias que circulavam pela cidade, sobre como algumas pessoas acreditavam que ele guardava segredos capazes de mudar vidas. Emma revirou os olhos, considerando tudo aquilo como bobagem. Antes que pudesse questioná-lo mais, o sinal tocou, e Noah desapareceu entre os alunos. Aquela conversa ficou martelando em sua mente pelo resto do dia. Quando voltou para casa, Emma encontrou um bilhete misterioso enfiado debaixo de sua porta. Nele, havia apenas uma frase escrita à mão: "Não confie no lago." Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem poderia ter deixado aquele bilhete? E por que alguém se importaria com o que ela pensava sobre o lago? Nos dias seguintes, Emma tentou ignorar o bilhete, mas sua curiosidade só crescia. Ela começou a notar pequenos detalhes estranhos. O jeito como os moradores evitavam falar sobre o lago, os olhares preocupados que trocavam quando o nome era mencionado, e até mesmo o comportamento de Noah, que parecia cada vez mais distante. Uma noite, incapaz de resistir, Emma decidiu explorar o Lago Negro sozinha. Saiu de casa escondida, levando apenas uma lanterna e seu celular. A floresta estava quieta demais, como se estivesse prendendo a respiração. Quando chegou ao lago, Emma ficou impressionada com sua beleza sombria. A superfície da água refletia a lua cheia, mas havia algo errado, algo que ela não conseguia explicar. Enquanto caminhava pela margem, Emma encontrou algo que a fez paralisar. Um colar antigo caído na grama com um pingente em forma de estrela. Ela o pegou, sentindo um frio estranho emanar do metal. De repente, ouviu passos atrás dela. Girando rapidamente, viu Noah parado ali, com uma expressão de pânico no rosto. Ele explicou que o colar pertencia à sua irmã, Lily, que havia desaparecido 2 anos antes perto do lago. Os moradores disseram que ela havia fugido, mas Noah sempre soube que havia algo mais. Ele acreditava que o lago guardava segredos terríveis, segredos que talvez fossem responsáveis pelo sumiço de Lily. Antes que Emma pudesse responder, ouviram um barulho vindo da água. Era como um sussurro baixo, quase inaudível, mas que ecoava diretamente em seus ossos. Ambos olharam para o lago e viram algo impossível, uma figura pálida e translúcida emergindo lentamente da água, com olhos negros como o próprio lago. Emma gritou e largou o colar, correndo de volta para a floresta com Noah logo atrás. Quando finalmente chegaram à segurança da casa de Emma, ambos estavam ofegantes e assustados. Noah balançou a cabeça, como se tentasse entender o que haviam visto.
Agora Emma sabia por que ele havia alertado sobre o lago. Nos dias seguintes, Emma não conseguia tirar aquela visão da cabeça. A figura no lago parecia real, mas também surreal, como se pertencesse a outro mundo. Noah começou a visitá-la todas as noites, compartilhando suas teorias sobre o que havia acontecido com Lily. Ele acreditava que o lago era um portal para algo além da compreensão humana, algo que atraía pessoas para dentro de suas águas. Emma, no entanto, não estava convencida. Ela começou a pesquisar a história do lago na biblioteca local, descobrindo relatos antigos de desaparecimentos e mortes inexplicáveis. Todos os casos tinham algo em comum. As vítimas haviam sido vistas pela última vez perto do lago. Enquanto isso, estranhos acontecimentos começaram a ocorrer na vida de Emma. Ela ouvia sussurros vindos de lugares vazios. Via sombras se movendo pelos cantos de sua visão periférica e, em uma ocasião, acordou no meio da noite com o colar de Lily pendurado em seu pescoço, embora tivesse certeza de que o deixara na floresta. Certa noite, Emma teve um sonho vívido. Ela estava de pé na margem do lago, mas desta vez a figura pálida falou com ela. Sua voz era suave, quase hipnótica, convidando-a para entrar na água. Quando Emma acordou, percebeu que havia marcas de dedos em seu braço, como se alguém a tivesse arrastado durante o sono. Ela sabia que precisava contar isso a Noah, mas algo dentro dela a impedia. Era como se o lago estivesse chamando por ela, prometendo respostas para todas as suas perguntas. Noah, por outro lado, estava cada vez mais desesperado. Ele confessou a Emma que vinha tendo pesadelos semelhantes aos dela e que temia que o lago estivesse tentando levá-la também. Ele insistiu que precisavam acabar com aquilo antes que fosse tarde demais. Mas Emma não estava pronta para desistir. Ela sentia que havia algo importante que ainda não havia descoberto, algo que poderia explicar tudo. Na noite do equinócio de outono, Emma e Noah decidiram enfrentar o lago juntos. Levaram lanternas, cordas e tudo o que pudessem usar para se proteger. Quando chegaram à margem, o ar estava carregado de energia, como se o próprio tempo estivesse parado. Assim que pisaram na água, os sussurros começaram novamente, mais altos e insistentes. Emma sentiu uma força invisível puxando-a para dentro do lago, mas Noah a segurou firmemente. De repente, a figura pálida emergiu novamente, mas desta vez, ela tinha um rosto reconhecível. Era Lily, a irmã de Noah. Seus olhos estavam cheios de tristeza, e ela estendeu a mão em direção a eles. Eles hesitaram, mas algo na expressão de Lily os fez confiar nela. Entraram mais fundo no lago, seguindo a figura até um ponto onde a água parecia brilhar com uma luz etérea. Ali, encontraram uma espécie de altar submerso, coberto de símbolos antigos. Lily explicou que o lago era, de fato, um portal, mas não para outro mundo, para o passado. Cada pessoa que entrava nele era transportada para um momento crucial de sua vida, forçada a confrontar seus maiores medos e segredos. Alguns conseguiam escapar, mas outros ficavam presos para sempre. Com a ajuda de Emma e Noah, Lily conseguiu romper o ciclo e retornar ao mundo dos vivos. Antes de partir, ela avisou que o lago ainda estava vivo e continuaria chamando outros. Cabia a eles se protegerem. Quando o sol nasceu no dia seguinte, Emma e Noah estavam de volta à margem, exaustos, mas vivos. Sabiam que o lago jamais seria completamente seguro, mas também sabiam que haviam encontrado algo mais forte do que qualquer segredo: sua amizade. E, enquanto caminhavam de volta para casa, Emma não pôde deixar de sentir que, às vezes, os maiores mistérios não estão no que vemos, mas no que escolhemos enfrentar.